das passagens bíblicas que eu sempre usei para nortear a minha vida é 2 Crônicas, capítulo 29. Pela grandeza de um rapaz de 25 anos de idade e da capacidade que ele teve para reestruturar não apenas a sua vida, mas a grandeza que ele teve para conquistar o respeito de sua nação, o respeito de sua família, o respeito das nações vizinhas e até mesmo seus inimigos olhavam para ele e o admiravam pela capacidade que ele conseguiu obter de um recomeço. Recomeçar, às vezes, não é muito fácil, porque às vezes vamos precisar de um bom período para investirmos identificando e corrigindo postura. É muito mais fácil construir do que reformar, do que reconstruir. O trabalho às vezes é maior, o desgaste é grande. Mas hoje eu quero ver com você, mais uma vez, o caminho que este rapaz usou, a maneira cuja qual ele se responsabilizou por coisas, por situações, cujas quais ele não havia feito nada para viver, mas ele se sentiu responsável, porque ele não tinha outra forma de lidar com aquela situação. Ou ele entraria num ambiente de culpabilidade, procurando boas desculpas para justificar aquilo que ele vivia, ou ele então recomeçava, ou ele enfrentava aquilo que estava diante dele. E obviamente ele poderia lidar com o fracasso, é verdade. Ele não tinha nenhuma garantia de vitória antes de começar. Mas ele seguia um caminho que me parece bem seguro. O capítulo 28 de 2 Crônicas conta a história do rei Acais. Certamente um dos grandes reis de Israel. Acais faz um caminho bem ruim, é verdade, mas a nível de expansão, de tecnologia, seu reinado foi grande, até que ele sucumbiu à idolatria. Acais faz basicamente o caminho oposto ao que fez Naamã. Naamã sai da Síria e vai até Samaria ter um encontro com o profeta Eliseu, sai de lá curado de sua lepra. Acais faz aliança com o rei da Síria e traz deuses. O Deus que Naamã disse que iria rejeitar, Rimon, é o Deus que Acais quer adorar, porque ele acredita que os sírios são vencedores porque seu Deus lhe dá vitória. Isso faz com que o reinado de Acais despenque, que a vergonha, que a humilhação, que o caos chegue até aquela nação. Ele morre no finalzinho do capítulo 28. E no capítulo 29, seu filho assume um trono falido, é verdade, um trono cujo qual as pessoas não vão respeitá-lo, um ambiente cujo qual a adoração é praticamente inexistente. Mas a maneira que Ezequias lida com essa situação é o que eu quero deixar de exemplo para você hoje. Você que precisa recomeçar em alguma área, você que não está satisfeito com os resultados daquilo que você está vivendo, independente da área da sua vida, mas não dá para entregar o jogo, não dá para esmorecer. Você precisa dar um jeito de resolver essa situação. E aí nós vamos usar o exemplo claro estabelecido por este homem.
2 Crônicas 29, verso 8 e 9. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o escárnio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Como pastor, eu tenho vivido um período de boa reflexão. E nas minhas reflexões eu comecei a perguntar a Deus o que eu, como pastor de uma igreja, gostaria de fato que essa igreja vivesse, que essa igreja experimentasse. Qual seria o sonho de um líder, de um pastor, para aquelas pessoas que caminham com ele? O que um pastor gostaria de ouvir em torno, certo, da reputação de suas ovelhas, da reputação das pessoas que caminham com ele? E mais, qual é o nível de responsabilidade e poder transformador que um pastor tem sobre as pessoas? Ele vai precisar entender isso com muita seriedade e de uma forma muito sóbria, porque senão, primeiro, ele pode transferir o mau comportamento das pessoas para a sua falta de habilidade ou para um erro cometido. É mais ou menos como um pai olhando o resultado do filho e muitas vezes se sentindo culpado pelas notas ruins que ele tira na escola, pelo comportamento inadequado que ele estabeleceu, pelas escolhas de suas companhias. Se um pai, se uma mãe não souber o que fez e não entender até onde vai a sua responsabilidade e o seu poder de influência, inevitavelmente essa será uma mãe frustrada, um pai frustrado, certo? E por que não dizer um pastor, um líder frustrado? Nós esperamos resultados positivos, nós esperamos crescimento, nós precisamos ou esperamos que cada dia os maridos saiam melhores para suas esposas de cada reunião eclesiástica, de que cada esposa saia melhor, de que cada empresário saia melhor, de que cada colaborador saia melhor, cada filho saia do culto, certo? Melhor, vivendo um estilo de vida cujo qual seus pais consigam ter paz, satisfação, se sintam orgulhosos, certo? De poder dizer: meu filho está fazendo isso. Todos nós temos a expectativa disso. Mas até onde vai a nossa responsabilidade? E que controle precisamos ter sobre o nosso desejo sobre isso? E sermos maduros o suficiente para entendermos que pessoas serão capazes de fazer suas próprias escolhas. O que nós precisamos é direcionar segundo a palavra do Senhor. Então nós temos algo precioso nos 2 versículos que eu te mostrei agora. Nós temos alguém que sabe onde está e o que está vivendo. Nós vamos ver a clareza cuja qual Ezequias enxerga o seu presente. Não interessa o passado. O futuro também ainda não é uma realidade. O que ele tem é o seu presente, o hoje, o agora, o aqui. O que ele tem são os recursos, que podem ser poucos, podem ser insignificantes. O que ele tem é o apoio. Que apoio? Talvez não o que gostaria, mas o que tem que contar. A realidade dele. Ele consegue enxergar com muita clareza. E mais do que enxergar sua realidade, ele precisa mostrar sua realidade para a comunidade cuja qual ele está liderando. Então coloca o verso 8 e 9 de novo, só para nós entendermos. Preste atenção no que ele está fazendo.
Esse indivíduo, nos 2 versículos, faz uma leitura do hoje. Pastor, o que você quer? Eu quero que você olhe para o seu casamento hoje. E olhe para o seu casamento numa visão realista. Eu quero que você olhe para a sua situação financeira, certo? Segundo ela está hoje. Não é o que você viveu ontem, não é o que você espera viver amanhã. É você olhar para a sua vida com Deus hoje. Não é o que você fez em tal lugar, como operou, como você dirigiu, como as coisas aconteceram. Isso é passado. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma visão clara do agora. Ele é claro nos 2 versículos. Note que ele está dizendo: por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. O reino do sul, certo? Composto de 2 nações. Samaria está ao norte, é o povo de Deus. Até Samaria vai vencer uma guerra contra Judá e Jerusalém nesta ocasião. Mas Ezequias tem uma visão clara. A visão dele é, certo, nós estamos debaixo de uma grande ira do Senhor, e por causa disso ele os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Olha o que ele está dizendo: abra os olhos e olhe para aquilo que nós estamos vivendo. Olhe, avalie a situação de vocês, avalie a casa de vocês, a família de vocês, as finanças de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não estou passando uma visão minha, é o que Ezequias está dizendo. Eu estou mostrando para vocês uma realidade que pode ser dura, mas é nossa, que pode ser difícil, mas é nossa. É isso que ele está tentando mostrar. No momento de dor, de crise, muitas pessoas optam por não enxergar a verdade, por procurar alguma forma de maquiar a realidade, porque ela é dura. Você está enfrentando uma dificuldade para se manter no trabalho, no emprego. As coisas estão diminuindo, mas você não tem coragem de chegar em casa e de dizer qual é a realidade para sua esposa. Chamar seus filhos e dizer a realidade: nós não estamos vivendo um momento bom. Olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida e ter a coragem de ter uma visão clara, nítida, mas real. Pode ser desafiadora, pode ser difícil às vezes chegar na igreja e chamar um líder e dizer: cara, nós estamos à beira de um divórcio, nós temos 30 e poucos anos de casado, mas não estamos vivendo um tempo bom, sabe? É olhar para seu filho que às vezes está com um comportamento que pode envolver drogas, sexo, rebeldia, mas às vezes você não sabe como resolver, e por não saber como resolver, o que você faz? Vista grossa, finge que não está acontecendo nada, porque você não quer encarar uma realidade, por ela ser dura. Às vezes você olha, a sua vida com Deus está uma droga. Você vem para a igreja, não sabe nem porquê, mas não tem coragem de admitir isso. Ezequias está dizendo: eu sei onde nós estamos. Põe o verso 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Preste atenção, porque ele sabe exatamente onde está. Isso é um bom começo. Mas mais do que saber onde está, é importante você conseguir descobrir o que te levou para essa situação. Porque se você não for capaz de descobrir o que te levou para essa situação, é só uma questão de tempo até você melhorar e piorar de novo, crescer e diminuir novamente.
saber o que te levou para aquela situação. Ele já sabe onde estamos. Estamos num ambiente ruim, de humilhação, de perdas, de invasão, de morte, de destruição familiar, de perda de comunhão com Deus. Mas o que foi que nos levou para aquele ambiente? Você sabe o que foi que fez você cometer um adultério? Você sabe o que foi que fez você ficar endividado? Você sabe o que fez você parar de orar? Você sabe o que foi que fez com que seu filho ficasse com esse comportamento? Você sabe o que fez seus negócios caminharem para o que estão vivendo agora? Ah, não sabe não? Então, se você não sabe, você pode até receber a bênção e ajuda de alguém que vai fazer com que o seu negócio novamente se erga. Mas se você não descobriu o que fez conduzir você para a situação que você estava antes, se prepare, porque é só uma questão de tempo até você viver a ameaça do caos novamente. Se não sabe o que fez seu casamento cair nesse esfriamento, nesse distanciamento, não sabe? Então tá bom. Então você pode ir a um congresso de família, você pode ir a um retiro de casais, você pode ir a um trabalho de libertação, mas fique tranquilo, porque isso será apenas um paliativo. É só uma questão de tempo até você ser assombrado por aquilo novamente, porque você não é capaz de identificar o que te conduziu para aquela situação. Durante alguns períodos da minha vida, eu fiquei endividado e vivi isso, 3, 4 vezes ao longo da minha vida. Às vezes acontecia algo positivo, ou entrava um dinheiro que eu não estava esperando, ou recebia as férias, ou acontecia isso e aquilo, e de repente a minha vida estava organizada. Mas era só uma questão de tempo até ela se perder novamente. Eu não tinha o entendimento do que me levava para aquela situação. Então era só uma questão de tempo até eu caminhar de novo para aquele ambiente. Então Ezequias sabe onde está, mas o capítulo 29, o verso 6 e o verso 7, ele vai falar algo. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos do santuário ao Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo: eu sei porque nós estamos aqui. Eu já sei. Lembra, eu li primeiro o verso 8 e 9, onde ele diz onde estamos, sendo assombrado por invasões, por humilhações, por desterro, por ataques, por mortes, por destruição. Eu sei onde eu estou. Então tá bom. Agora, o que foi que me trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para cá foi negligenciar meu relacionamento com Deus. Nossos pais viraram as costas ao Senhor, não queimaram incenso, apagaram as lâmpadas, certo? Note que ele sabe exatamente o que o conduziu para lá. Ele tem uma visão nítida, pode não ser boa, é verdade, pode não ser agradável, mas ele foi obrigado a olhar com clareza, porque Neemias quer sair, ou Ezequias, perdão, quer sair de um lugar para cujo qual ele não volta mais. E a única forma de você não repetir aquilo que já aconteceu é tendo uma lembrança nítida do que pode acontecer se você negligenciar. Então o que nos trouxe aqui, ele já sabe. Agora, eu poderia fazer uma pergunta a vocês. Você acha que ele quer sair dessa situação? Sim ou não?
Me ajuda aí, ele quer sair sim ou não? Exatamente, ele quer sair. Porque ninguém quer ficar num ambiente ruim. Se alguém está num ambiente ruim, inevitavelmente essa pessoa quer sair. Mas querer sair não é quase nada. O querer sair é apenas uma fração pequenina que algumas pessoas escutam o tempo inteiro. Para você mudar seu casamento, basta querer. Para você mudar de vida, basta você querer. Você não muda porque não quer. Por que você não para de beber? Porque não quer. Por que você não para de fumar? Porque não quer. Não tem muita lógica nisso. É lógico que as pessoas que querem e que sabem o mal que o cigarro causa, elas gostariam de parar, sim ou não? Mas elas não conseguem. Elas gostariam sim. Então não basta querer. Todo mundo aqui quer ser um servo bom e fiel. Todo mundo aqui quer ser um homem e uma mulher de oração. Todo mundo aqui quer ser uma pessoa próxima de Deus. Então querer, meus irmãos, é muito pouco. E Ezequias sabe disso. Ele sabe onde está. Ele sabe o que o levou para lá. Mas ele sabe mais uma coisinha muito importante: querer não vai tirá-lo daquele ambiente. Ezequias sabe que ele precisa fazer alguma coisa para sair de lá. Se ele não fizer, não adianta. Não vai. Entendeu? Você quer emagrecer, quer ou não quer? Querer você quer. Agora o que você vai fazer para emagrecer? Aí é outra história. Certo? O que você vai executar. E é aí que as coisas começam a mudar. E aí entra o verso 10. 29 e 10, por favor. Agora me tem vindo ao coração. Bom, se veio ao coração, já era. Se chegou no coração, ocupou o espaço certo. Porque quando algo vai para o coração, a probabilidade dele se materializar, ela é quase 100%. Coisas que vão para o coração conseguem vencer quaisquer barreiras. Quando algo vai para o coração, já era. O jovem pródigo, ele era alguém que tinha tudo na casa do pai, até que o coração dele diz para ele: vai embora. E quando o coração diz para ele: vai embora, ele foi embora. Davi era um homem de Deus, até o coração dele se dizer a ele: se deita com Batseba. E o homem, segundo o coração de Deus, se deitou. O dia que o coração de Davi disse: mata Urias, ele deu um jeito e matou Urias. Qual é a grande dificuldade? É assumir o que fazer no coração. Às vezes nós temos muita facilidade de falar ao seu ouvido. Termina um culto e você diz: nossa, gostei dessa palavra, uma palavra boa, certo? Me deu uma direção. Mas aí você descobre depois que ela não causou quase impacto nenhum, porque ela conversou apenas com o seu ouvido, mas não foi capaz de falar com o seu coração. Eu aprendi que coisas ruins falam mais ao coração do que coisas boas. Eu posso falar aqui muitas coisas boas que você vai esquecer, mas se eu for descortês, desagradável com uma situação com você, você vai embora daqui e não esquece nunca mais o que o pastor, como alguém te ofendeu, como alguém te humilhou, como alguém te expôs, como alguém, porque coisas ruins conseguem alcançar mais espaço no coração do que coisas boas. É assim que funciona. Ezequias é alguém que diz: olha, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por que ele quer fazer uma aliança? Porque os pais dele quebrou uma aliança.
Ele já sabe, disse isso nos versículos anteriores. O que nos trouxe para cá foi uma quebra de aliança. O que eu vou fazer? Eu vou acender a lâmpada que meu pai apagou. Eu vou abrir as portas que meu pai fechou. Eu vou tirar a imundícia que meus pais fizeram. Fui eu que fiz? Não. A culpa não é minha, mas a responsabilidade é minha. A culpa é sua, da sua família, 3, 4, ter se divorciado? Não, mas é responsabilidade sua manter um casamento. É culpa sua termos tanto exemplos negativos na igreja e fora dela? Não, mas é responsabilidade sua manter uma vida decente e íntegra ao lado do Senhor dos Exércitos. Precisamos parar de procurar culpados e assumirmos responsabilidades. É ela que vai tirar essa nação dessa situação. Agora me tem vindo ao coração que façamos, preste atenção, me tem vindo para que façamos. Olha bem, não é me tem vindo para que eu vá fazer, não. Me tem vindo para que nós façamos. Ezequias está dizendo, tem algo começando dentro do meu coração, mas que vai alcançar o de vocês. Nasceu aqui, e nós vamos mudar isso. Chega de vivermos um ambiente de humilhação, de invasão, de escárnio. Chega de vivermos um ambiente de descrédito, porque nós vamos ver sair de nós o ardor da ira do Senhor. Tá bom? Mas e agora? Verso 11. Vale a pena você ler em casa depois. Me tem vindo ao coração que façamos. Verso 10. Me tem vindo para que façamos. Então vamos agora. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Uma conscientização coletiva sacerdotal. Não é povo não, meu irmão, é sacerdote. Ezequias está só conversando com o sacerdote. As pessoas de referência são as pessoas que são influencers, são influentes, são os pais, os líderes, as pessoas que podem colocar sobre o outro um pensamento, uma reflexão. Eu não sei quem é essa pessoa na sua casa. Pode ser a esposa, a cabeça. Pode ser o marido, o cabeça. Pode ser o vovô, o cabeça. Pode ser um adolescente, alguém que vai fazer isso. Alguém que vai levar para o seu ambiente uma conscientização coletiva. Este povo está perdido mediante a essa situação. Então Ezequias chama os sacerdotes e os levitas e diz: filhos, não sejais negligentes. O Senhor vos chamou. Olha o que ele está resgatando, a identidade dessas pessoas. Ele está tentando mostrar a elas quem elas são de verdade, não o que a situação as submeteu, não o que o problema causou. Não, nós vivemos juntos, mas não nos amamos. Nós não temos mais como resolver isso. Não tem nada disso, não. Ele está chamando. Ele diz: o Senhor vos tem escolhido. Foi o Senhor que escolheu vocês para estar diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Vamos embora, sacerdotes, vamos embora, levitas, vamos fazer isso. Verso de número 15. Vamos embora, aqui é muita informação. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do isso. Vamos tirar do santuário a imundícia. Vamos tirar do santuário tudo aquilo que não deveria ter lá.
Na época, o santuário, a casa do Senhor. Hoje, eu e você. Não se tira hoje do santuário, tira de dentro de nós coisas que não agradam a Deus, coisas que Deus reprova. Olha o que ele está dizendo. Ele está chamando os sacerdotes e os levitas a uma purificação e uma santificação. Vamos tirar, vamos remover essas coisas. Vamos embora, gente. E eles começam este processo de remoção. Hábitos, ambientes, companhias, vocabulários. Eu não sei o que nós temos que tirar. A minha proposta aqui é dizer que nós precisamos nos purificar e nos santificar. Porque é isso que faz a diferença. É olhar e ver. Eu fui chamado para quê? Para ser uma pessoa influente. Aqui, ó, está assim de gente influente. Assim, ó. Está assim de gente que exerce influência sobre grupos, relacionamento de amizade, reuniões, frequência em casa, certo? Pedido de conselho, ok? E é assim que funciona. E nós não temos problema nenhum com isso. Mas a proposta é fazer com que essas pessoas promovam a purificação e a santificação das pessoas. É isso que ele está promovendo. E o verso 28 do capítulo 29, coloca aí, por favor. E toda a congregação, agora sim, agora toda a congregação se prostrou. Quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto acabar. A adoração está restaurada. Sim, começou por um grupo, é verdade. Um grupo de influentes, cujo qual Ezequias fez e mostrou e clareou a mente dessas pessoas. E agora toda a congregação está olhando para aqueles sacerdotes e levitas. O que tem agora é uma adoração no templo. O que tem agora é uma seriedade de quem assumiu o compromisso com Deus. Então agora toda a congregação se prostrou quando tinha adoração. Todo mundo quer levar Deus a sério. Essa é a grande verdade. O que nós estamos precisando é de pessoas, é de lideranças, de pessoas influentes que levem Deus a sério. A comunidade está aí. O povo quer servir a Deus. Ezequias sabia disso. Então agora toda a congregação está adorando ao Senhor. Está em adoração. Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse a esse, vou fazer vencedor, e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus. Não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que... Então no que depender de Deus nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 coisas que encontramos na vida dos vencedores. E vamos olhar 3 homens que venceram, que fizeram a diferença, cada um na sua época, é verdade. Não foram contemporâneos, enfrentaram suas dificuldades particulares, a demanda do seu dia a dia, mas diante delas conseguiram ser vencedores. O primeiro está aqui no texto que lemos, Pedro.
O texto começa dizendo que Jesus, olha bem, versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos. Na minha tradução está compeliu. Tem tradução aí que está escrito mandou, outras determinou, outras ordenou, outras obrigou. Eu não sei qual tradução você tem na mão, eu só sei que qualquer uma delas significa uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar. Jesus disse: eu quero todo mundo nesse barco agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entra no barquinho. E eles entraram. Eles tinham inúmeros motivos para não querer entrar no barco. Da última vez que estiveram num barco com Jesus, quase que o barco afundou, foi traumático. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo deve ter pensado: ei, vai não, hein? Agora ele está querendo matar a gente mesmo. Da outra vez, se afundasse para a gente, afundava para ele também. Dessa vez ele nem vai, gente. E aí então, olha só, eles entram no barco e vão. E Jesus fica para despedir a multidão. Só que a Bíblia diz que o vento era? Quem mandou eles irem? Então o vento tinha que estar soprando para onde? Por que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? Então lá, e cadê Jesus? Escureceu, vento contrário, e ele nem apareceu. A água estava querendo entrar, adrenalina na veia, e quando a adrenalina entra, cada um pensando em si, o discípulo olhando um para o outro diz: ele vem mais não. Ele vem não. Quem é que vai entrar com ele nesse mar desse jeito? Não vem não. Gente, mas ele falou que vinha, mas não vem, gente. Na quarta vigília da noite, tu sabe que horas é quarta vigília? Tu deve estar pensando agora: pastor, não sei nem que horas é a primeira. A primeira começa às 18 da tarde e muda de 3 em 3. Ou seja, de 6 às 9 da noite, ou a 21 é a primeira. De 21 à meia-noite é a. De meia-noite às 3 da manhã a. E de 3 às 6 a. Jesus foi encontrar com os discípulos depois das 3 da manhã. Tudo escuro. Vem ele, dando um rolezinho em cima da água. Literalmente tirando onda, é ou não é verdade? Vem ele, andando e se botou Isaac Newton no bolso nessa passagem. Você aí que gosta de física. Vem ele andando em cima da água, dando um rolê, tranquilo, tudo escuro. Quando alguém gritou lá de dentro do barco, quando viu: é um fantasma! Vê se isso é coisa de alguém gritar, já está todo mundo com medo. Ninguém correu. Estava em alto mar, né? Não tinha para onde correr. E foi aquele alvoroço: socorro, 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 fantasma. E não tinha mulher não, hein? Era só machão. E aquela gritaria. Aí Jesus gritou lá de fora: calma, gente, que fantasma? O quê? Sou eu? Aí Pedro chega na beiradinha do barco, olhou, tudo escuro, o barco chacoalhando, neblina. Aí, ao Senhor mesmo, ele nem tem certeza. O texto diz: se é o Senhor, manda eu ir aí, poxa. Pedro bebeu. Não, Pedro bebeu, gente. Tem um cara andando em cima d'água, ninguém sabe quem é. Alguém já falou que é fantasma. O indivíduo falou que é Jesus, mas Pedro não sabe. Jesus disse: aí. O Pedro disse: aí, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Eu imagino os discípulos falando: ele bebeu alguma coisa? Ele está doidão, gente. Tiago e João era sócio dele, deve ter falado o quê? Deixa ele ir, cara. Ele é sócio da gente, cara. Se ele morrer, é menos um na sociedade. Ou não? E Pedro disse: eu quero ir aí. Gente, qual era o local mais seguro nessa ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Lógico, porque o barco é o conforto da mermice. Só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova?
É ou não é? Pedro falou, eu quero ir aí. Jesus falou o quê? Pedro, você é doido, Pedro? Andar em cima d'água, menino? Para andar em cima d'água tem que ter uma técnica milenar. E só eu detenho tal conhecimento do oráculo. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro? Vem, Pedro, tá a fim de andar em cima d'água? Parei, nem vou mais. Vem, Pedro, andar em cima d'água. Eu acho isso fascinante, gente. Quem é que estava andando em cima d'água? Até então era um fantasma. Pedro diz sim, um aparente fantasma. Jesus diz, Pedro, vem andando em cima d'água. E Pedro sai do barco, vai andar em cima d'água. Primeira pergunta, quem foi atrás dele? Ninguém, porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Tinha ninguém saindo. Ninguém foi atrás de Pedro. Pedro vai andando em cima d'água. Olha que coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está, porque nós já sabemos isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Faça algo, tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Prego muito para a família. Trata sua mulher, faça algo que você nunca fez para sua mulher. De bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. Isso. Mas não, faça algo de bom para sua saúde. Não faz nada, come a pele do frango, a gordura da picanha. Na verdade, o doce que não pode ver. Aí a glicose lá em cima, que é o culpado? O capeta. Capeta botou seu sangue doce. Gordura, não faz o exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Aí depois está com problema nas coronárias. Pastor, uma seta. Seta de quem? Eu imagino você falando, Senhor, me cura. Olha o que o diabo me fez. Eu imagino o diabo falando com Deus. Não fiz nada, cara. Tudo bem que eu já sou culpado, mas botar tudo na minha conta já é demais, não é? Pare para pensar. Está na hora de você fazer o que Pedro sai andando em cima d'água. E aí eu te pergunto, vamos imaginar um culto de segunda-feira na igreja dos apóstolos, como esse, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer: essa semana nós vimos um homem andando sobre... Só que num culto de segunda-feira da igreja dos apóstolos, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer: o homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. Você quer contar os milagres da vizinha, da amiguinha, da irmãzinha, ou você quer contar os seus milagres? Hoje eu vejo pessoas que são especialistas de contar milagres dos outros. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Você acha que para mim foi tranquilo pregar desse jeito? Tem gente que me chama de palhaço, diz que eu estou transformando igreja em cabaré, diz que eu sou da Zorra Total, fala tudo a meu respeito, e eu faço o quê? Continuo pregando. Eu não estou nem aí, que se dane. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. Amém? Seja ousado. Pastor, o que é que eu tenho que fazer de novo? Aí, meu filho, eu vou cobrar para falar. Se eu tiver que falar o que você... A mim já me basta saber o que eu tenho que fazer de novo para a minha mulher, que não é fácil. Agradar que a mulher, ou mulher exigente.
Ana, agradar os meus filhos, que também tem 2, só Jesus. Às vezes nem parece que eu fiz. Parece não, o que é isso? As coisas que eu tem que agradar tanta gente, fazendo coisa nova. Ana, ousada. Seja ousada, mulher. Quem é a mulher que está aqui hoje que o marido não está? Levante a mão. Isso. Chega em casa hoje, irmã. Pegue seu marido distraído, agarre ele e beije na boca dele. Fia a língua lá dentro, não é bem. É linguão mesmo. Cal! Quando você olhar para ele, ele vai estar assim, ó. O que foi, mulher? Você disse, o pastor mandou bem sair do barco. Próxima segunda-feira ele está aqui levantando a mão. Eu quero aceitar esse Jesus que manda a mulher beijar desse jeito. Faça algo novo. Amém? Vamos para o segundo texto. Isso. 1 Samuel 17, 24. Vamos ver um segundo vencedor. Pedro nos ensina a ser ousado. Vamos ver a lição que recebemos com Davi. Diz assim, capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quantos homens de Israel? Quantos? Todos olhavam para o gigante e sentiam o quê? Medo. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com? Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz, nossa, que problemão. Pode ser desse tamanhozinho, mas vira um monstro. Já correu de folha fazendo assim, no escuro. Você olha assim a folha lá longe, a sombra dela aqui. Nossa, que monstrão. Já morei na roça, já corri e muito. Corria de uma folha balançando. Que você olha para a folha e, nossa, que... Depois voltava lá com meu pai, cadê o monstro? Meu pai falava, quero ver esse monstro. Eu falei, pai, ele vai pegar o senhor. Ele é muito grande. Vamos voltar lá, filho. E o monstro estava lá. Eu falei, vai lá, pai, o monstro. Aí o pai ia lá na folha e fazia assim, vê como é que ele mexe rapidinho. Eu falava, era esse aí o monstro? Você olha para o problema, nossa. Ele se potencializa e destrói você. Todos os homens olhavam para o gigante. O gigante era o problema. E o gigante fez uma proposta muito legal. Que não houvesse guerra entre Israel e os filisteus, mas que um soldado valente de Israel aceitasse um duelo contra o gigante Golias. E ninguém aceitou não. Tinha valente lá não. Estava todo mundo no mesmo barquinho. Olhava para o gigante e dizia, grande, hein? Os mais religiosos deveriam dizer, benza a Deus. Foi criado na mão esse cara, hein? Aquela coisa imensa. E o gigante durante 39 dias falava assim, tem algum homem aí? Em Israel ninguém falava nada, ficava assim, lá, lá, lá. Nem ouvi. Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Falar no machuca, machuca é a mão dele. Deixa ele falar. Acho até que esse gigante era meio esquisito. Um cara 39 dias pedindo um homem. Deixa esse troço quieto, não é verdade? Mas esse gigante precisa de um... No 40º dia, chega no Vale de Socó um garoto, puxando um jumentinho com um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Coisa de mineiro. Estacionou o jumentinho dele. E nesse exato momento, quem é que saiu? O gigante. Aquela coisa. E gritou, tem algum homem aí? Aí, gente, Davi falou, hã? O irmão dele mais velho falou, cala a boca agora. E vai apacentar as ovelhas do papai, seu pretensioso. Olha o tamanho do gigante. Davi falou, não. O que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou, 3 prêmios. Primeiro, fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo, casa com a filha do rei. Gente, aquela princesa devia ser o sonho de consumo de todo menino de Israel. Aquela japonesinha, se não era japonesa, tinha nome, Mikau. Não, casa com a japonesa. Terceiro prêmio, a casa dele nunca mais paga IPTU, IPVA, ICMS, ISS. Não paga mais imposto nenhum. Davi falou, pode falar para o gigante que eu arrebento ele. O cara falou, fala com o gigante, meu irmão, eu e ele.
vou arrebentar esse gigante. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é maconha, pode ter certeza. Os garotos fumou um bagulho muito doido. Isso é crack, cocaína, metanfetamina, não é verdade? Para destruir. Esse menino tá doidão. Porque é assim, gente. Quando Deus manda você fazer algo de novo, todo mundo vai achar que você ficou maluco. O pessoal falou, droga. Davi falou, pode falar com o gigante, eu mato ele. Alguém deve ter falado, tá com o olho vermelho, olha. Ele falou, esse menino tem juízo não, juventude, né? Isso é droga, sexo, rock and roll. Isso é Woodstock. Aí então, falaram assim, eu imagino o pessoal conversando, deixa ele ir. Quem quer matar o gigante? Esse metidinho. Sabe o que eu tenho aprendido nessa vida? Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar. É ou não é? Vai morrer. O gigante vai te matar. Alguém falou, pô, leva esse menino para Saul, para ver se Saul autoriza ele ser o representante legal de Israel. Que vergonha, um garoto desse. Alguém chegou lá e falou, Saul, trouxe o menino aí, ó. Você conhece ele, Davi, e toca aí para você. Músico, sabe como é que é, né? Novo. O pessoal falou que é maconha, porque se você souber o que ele falou na frente de todo mundo, ele falou que quer encarar o gigante. Saul. Faz o exame toxicológico nesse menino, faz. O cara deixou Davi, aí Saul falou assim, ô Davi, menino, deixa eu falar uma coisa para tu. Você tá querendo me arrumar mais problema, cara. Você é o cara que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, Diazepam, não tem nada disso. Você morre, como é que eu durmo? Para com essa ideia de encarar o cara. O cara quase matou a mãe dele no nascimento. Você quer encarar o cara que é matador desde garotinho, rapaz? Você nunca matou ninguém? Davi falou, alto lá, não é assim não. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, ô Saul, e veio um leãozão querendo pegar uma ovelhinha. Eu falei, aí leão, aqui tem pastor, meu irmão. O leão não acreditou em mim. Eu arrebentei o leão, matei o leão. Em outra ocasião, o urso, que não sabia da história do leão, veio querer tirar a farinha. E eu matei o urso também. Se esse camarada é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Eu mato ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus que peleja por você hoje. Não tenha medo do gigante. Davi falou, eu vou matar esse. Saul falou, vai com Deus, filho. Foi um prazer ter te conhecido. Não tem jeito não? Não. Então vai. Davi passou no riacho, pegou 5 pedras e foi encarar o gigante. Chegou lá no Vale de Socó, está todo mundo olhando, não sei nem o que Israel está fazendo lá, porque ninguém acreditava na vitória do Davi. O pessoal estava lá só para ver a desgraça e depois correr. Davi chegou com a sacolinha de pedra, uma tiradeira e um pedacinho de pau. O gigante tinha armadura, lança, capacete, na verdade, botina. O cara está equipado. Aquela coisa, parecia um Tiranossauro Rex, aquela coisa imensa. E Davi chegou com a sacolinha, tira dela, olhou para o gigante ficou nervoso, falou, garoto, é você que é meu oponente? Eu vou matar você, menino. Eu vou matar você agora. E outra coisa, não vai ter enterro não, que eu não vou deixar te enterrar. Eu vou botar você aí, vou abrir você no meio e os bichos vão vir te comer. Eu imagino os soldados de Israel falando, precisava morrer assim não. Conheceu ele? Menino bom, rapaz. O pessoal falou que esse negócio de droga, né? Cracolândia. Ele ficou doido de repente, assim, do nada. Quando Golias terminou de falar, Davi falou, ô grandão, deixa eu falar uma coisa para tu. Quem vai matar você só bem eu. Eu vou dar uma pedrada nesse cabeção seu, rapaz. Essa moranga sua, na verdade. Para acabar com dor de cabeça, é caixa de paracetamol fechada, uma meningite num cara desse não cura, Vou matar você, vou dar-lhe uma pedra, já está tudo planejado, eu tenho 5 pedras. Se errar uma, quase uma pistola.
de pedra. 5 tiros. Vou dar-lhe uma pedrada nitu. Por que Davi vai matar Golias na pedrada? Porque Davi andava com a tiradeira o dia todo, tacando pedra, tocando harpinha, tocando harpinha, tacando pedra. Ele era bom nas duas coisas, pedrada e harpinha. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer conforme todas as suas forças. Quer ser bom? Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. As pessoas dizem que não tem emprego. Não tem emprego para gente ruim. Na verdade, hoje no nosso país falta uma coisa: qualificar. Seja perito na pedrinha. Você vai ver se as portas não se abrem. Pastor, o que você fazia? Você sabe, esses dias os caras falam comigo: pastor, o senhor ora para arrumar um emprego? Lógico. Você faz o quê? Tudo. Senhor, abençoa para ele ser bombril. Você tem que saber o que você vai fazer da vida. Eu falei isso aqui num culto, agora eu estou gravando. Esse dia o cara falou comigo que queria ser médico. Falei: bom negócio. Ele disse: mas eu não quero estudar. Falei: aí fica difícil. Sabe o que ele falou comigo? Mas a Bíblia diz que Deus pode tudo. Falei: o miserável conhece a palavra. O arrogante. Falei: Deus pode transformar você em médico sem estudar, lógico. O senhor ora? Eu falei: claro. Botei a mão nele, mandei ele fechar os olhos. Falei: Senhor, leva esse menino para a Amazônia, põe ele numa tribo indígena, promove ele a pajé e deixa ele fazer medicina alternativa. O cara tá de onda com a minha cara, poxa. Meu irmão, você tem que ser bom no que você faz. Você é pedreiro? Seja um bom pedreiro. Você é mecânico? Seja um bom mecânico. O que você vai ser na vida? Davi foi para lá e falou: a pedra. Girou a tiradeira, meu irmão, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça, que aquele gigantão caiu estatalado lá no chão. Aí Davi foi lá, pegou a espada do gigante e falou: qual é, meu irmão? Quem é o quê, de quê, para quê, por quê? Cortou o quê do gigante? Por que ele cortou a cabeça do gigante? Você já viu alguém na rua sem perna? Já ou não já? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Sem cabeça não. Porque quem corta a cabeça não dá paliativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Arranca os dentes do seu problema que ele corre atrás do seu banguelo. Raspa a cabeça do seu problema que ele corre atrás do seu careca. Agora corta a cabeça do seu problema para você ver. Então, enquanto Pedro me ensina ousadia, Davi me ensina a coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Sabe o que Davi diz para o gigante? Você vem a mim com espada, escudo, lanças e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe onde essa história começa? Sabe onde essa história começa? Quando o gigante desafia Israel. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, Davi diz uma frase: quem é pois esse incircunciso? Quando Davi fala de circuncisão, ele está dizendo o seguinte: este camarada é grande, mas eu sou circunciso e ele não. E a circuncisão tinha qual a conotação para o homem de Israel? Aliança, promessa. Davi está dizendo: esse cara é grande, mas eu tenho promessa. Ele é campeão, mas Deus é comigo. E Davi sabia muito bem que se Deus era por ele, quem poderia ser contra ele? Foi lá e matou o gigante. E ele só matou o dele, entendeu? Porque quem mata o seu gigante, quem é? Você, Jesus. O seu gigante é para tu matar. É assim que funciona. Nós temos o nosso gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer: aí, gigante, eu vou te vencer. E você vai ver que no final a vitória vai ser sua.
Amém? Pior, tem gente aí perdendo briga, não é nem para gigante, é para anão. É ou não é? Nossa, que problemão, pastor. Nossa. É ou não é? Quero inserir essa história que eu também já gravei no DVD, mas eu quero inserir aqui, só para você entender o que é problemão. Estava saindo da igreja uma certa vez, e uma moça veio e me chamou e disse: pastor, eu estou com um problema muito grande. E eu estava atrasado, querendo ir embora, e ela disse, começou a chorar. E eu falei: o que é? Ela disse: pastor, eu estou com um problema muito sério. Eu falei: fala, filho, você é sério? Eu até perdi a pressa. Pastor, eu plantei uns pezinhos de alface lá na minha casa. E eu falei: alface deve ser sério? Vamos ouvir, né, gente? Aí, pastor, minha vizinha tem uma galinha. A galinha bem voa, pastor. Minha casa é morada, tem uns fios de arame, mas ela voa e passa lá para o meu lado, pastor, de madrugada. E quando eu levanto de manhã, pastor, o meu canteiro está tudo ciscado. Pastor, não sei mais o que eu faço. Pastor, eu não durmo mais, pastor. Eu já falei com ela, pastor, mas eu não estou aguentando. Uma galinha me prendendo ali. Minha vontade era falar: irmã, mata a galinha, paga a irmã depois. Se ela não fez nada, mata ela. Quando eu era novo, sabe o que a gente fazia? Botava milho no anzol, jogava no quintal para a galinha comer. Coisa mais fácil de pegar a galinha. E ela chorando por causa da galinha. Pensei que era a galinha do Jaspion, que vira aquele monstro, devia ser. E eu ali preso por causa da galinha. E ela falou: pastor, o senhor ora? Eu oro para quê? Para Deus resolver o meu problema. Falei: é difícil o seu problema, hein? Uma galinha desse tipo, voadora. Crente, gente, crente é um barato, não é verdade? Falei: fecha os olhos aí, irmã, que eu vou orar, porque ela estava chorando. Para mim era só uma galinha, para ela era um monstro, um galeão, que bicão grandão. Cocorococó, um galeão. Aí então eu botei a mão nela, fiz a oração mais hilária de toda a minha vida. Botei a mão na irmã e disse: Senhor, quase que eu errei, quase que eu falo: Senhor, toma essa galinha na tua mão. Quase, foi por um triz que eu não errei. Eu falei: Senhor, toma aquela galinha na tua mão, meu pai. Põe uma gripe do frango naquela miserável. Põe um gogo, mas mata aquela galinha que eu quero ir embora. Em nome de Jesus. Abri o olho, a irmã chorando: pastor, o senhor acha que ela vai me dar vitória? Eu falei: irmã, se Deus não matar a galinha, mato eu, mas eu vou embora. Uma galinha, gente, hoje tem gente potencializando problema. Tenha coragem, encare os seus gigantes, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Isso, vamos para o último texto. Abra aí Juízes, capítulo 6. Oh, meu Deus do céu, como é que esse povo aguenta ouvir isso de novo? Com Pedro aprendemos ousadia, com Davi coragem. Vamos ver o que aprendemos com Gideão. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no... Onde? Isso, deixa eu perguntar de novo. Quem aqui não sabe o que é lagar? Só para me saber, levante a mão. Isso, pode levantar a mão, só para me falar o que é. Se não eu falo lagar, o povo fica: lagar, era no lagar, acredita? Mas o que é lagar? Eu não sei não, deve ser a metade de uma lagarta. A mente vai por associação. Língua portuguesa tem disso. Uma palavra com um montão de significado, palavra... Ninguém é obrigado a saber tudo. Uma palavra com um montão de significado, a palavra graça. Nós somos salvos pela... Mas a salvação não é de... Mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na casa da sua irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Numa palavra só. Pregação está a minha cultura. A palavra coisa, o que é coisa? Coisa não é coisa nenhuma, explica tudo. Fala para mim o que é coisa. O que é coisa? Você não sabe, mas você fala. Porque a coisa explica tudo. Se eu estivesse aqui falando e dissesse: estou sentindo uma coisa estranha. Ó, depois eu tenho bem uma coisa para te falar. Gente, olha, nesses últimos dias a coisa tá feia. E já virou até verbo. Tem gente falando: eles estão coisando. É ou não? Até verbo esse troço já virou. Então você não é obrigado a saber tudo. Mas tudo isso só para explicar lagar. Lagar é um tanque para beneficiamento de uvas.
Lagar é o local onde as uvas eram jogadas para serem prensadas, para virar vinho, suco ou vinagre, dependendo da qualidade da uva. Só que o texto diz que Gideão estava malhando o quê? Onde? No lagar. E trigo não se malha no lagar. Trigo se malhava numa eira, que era um campo aberto, passava-se algo por cima e depois juntava com a pá.